casa, no seu local de trabalho, como é que tá a tua vida, tá bacana, tá legal, tá gostosa? Tá bom, mas a fase dos times paulistas, pelo menos nessa rodada, não foi lá aquelas coisas não, hein? Ó, atenção para o que fizeram os times paulistas na rodada 25 do Campeonato Brasileiro, que acabou agora. Mirassol perdeu, tinha um jogador a mais, mas o Mirassol tá bem, né, na competição. O Mirassol tá bem, só que perdeu lá em BH com um jogador a mais. O Palmeiras perdeu para o Bahia lá em Salvador e viu o Flamengo se distanciar. Isso porque o Flamengo bateu o Corinthians de virada em Itaquera, Santos e Bragantino empataram em 2-2. E ontem o São Paulo, que estava precisando de uma vitória, São Paulo precisava disso, teve a chance, né? Inclusive de salvar o futebol paulista. Só que deu ruim, hein? Foi assim. Olha, o tricolor paulista viu a torcida protestar, mas mesmo assim não foi suficiente, porque o São Paulo chegou à 4ª derrota seguida. A noite de segunda-feira foi fria aqui no estádio do Morumbi, com os gritos da torcida e com faixas contra a atual diretoria. O tricolor paulista até começou pressionando mais e teve uma oportunidade com o Rodriguinho, que chutou a bola, ela desviou e bateu na trave. Mas, do outro lado, o Ceará estava em campo para vencer e conseguiu. Com o Pedro Henrique, contando com uma quase assistência contra do Alisson, o atacante fez para completar o resultado e fechar a vitória do Ceará por 1-0 aqui no estádio do Morumbi. Já faço o convite para você porque o tricolor paulista volta a campo já nesta semana, quinta-feira, 7h da noite. Você confere todos os detalhes na transmissão da Record, do R7 e do Record Plus para Fortaleza e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Eu volto com você. Valeu, menino. O negócio é o seguinte, a coisa tá feia. Ou pelo menos a coisa foi feia nessa 25ª rodada, né? Então a gente quer a sua opinião. 1499-745-0940, né? 4 derrotas, um único empate. Aliás, empate esse entre 2 times paulistas. E aí, bom, Palmeiras segue bem, Mirassol segue bem. Já São Paulo, Bragantino e Corinthians estão patinando. O Santástico, ixi, o Santos, hein? O Santos mais perto ali da zona do rebaixamento. Então, assim, o que você tá achando? Queremos a sua opinião. Para você, tá boa a campanha dos paulistas? Ou essa rodada foi um acidente de percurso, né? Acidente de trabalho, ou de repente já começa a gerar uma certa preocupação. 1499-745-0940, você pode cornetar, viu? Fala do seu, mas corneta dos outros, porque se não tiver cornetagem aqui, nós nem sai de casa. Aqui é assim que a banda toca, brincadeiras à parte, né? Mas você tem todo o espaço do mundo para você emitir sua opinião aqui, ok? Vamos falar agora, ó, atenção para esse nome. Vila Operária Clube Esporte Mariano. Você sabe, você identificou? Você identificou o nome e a pessoa? Não. Ou se de repente a gente falar Vossen de Assis. E aí, agora deu para entender? O Vossen está correndo, né, nesse momento, tá executando, né, realizando o planejamento para a temporada do ano que vem. Nossa equipe, então, também correu, foi para lá para fazer uma entrevista com o presidente. E detalhe, é uma sacada, né? Os 2 times de Assis, você tem a rivalidade ali. Vamos ver como é que foi? Vem cá, JJ. Ó o time nosso, ó. Manda pro ar. Assis agora. Matéria bacana sobre o Vossen. Fica com a gente. Estádio Tonicão em Assis. Pois é, depois de mais de 1 hora de viagem de estrada, chegamos aqui na casa do Vossen. A gente vai conversar, né, saber o planejamento da equipe. Vamos conversar com o presidente Fábio. Ele vai dar um patamar sobre a equipe que disputou apenas a A4 do Campeonato Paulista este ano. Não disputou a Copa Paulista. Muitos torcedores ficaram com vontade, né, de assistir muitos jogos e ver a rede balançando aqui no Tonicão. E a gente vai bater esse papo, você vai acompanhar com a gente. Vamos lá. Agora sim, estamos acomodados. Presidente Fábio Manfio recebendo a nossa equipe. Presidente, obrigado, viu, pela recepção aqui no estádio. Eu que agradeço aí o apoio, a gente está sempre à disposição.
Pois é, vamos bater um papo sobre o Vossen, como foi esse ano. Então já quero que o senhor já faça uma avaliação, né, da A4. Como que o time se comportou, era o esperado para o campeonato ou não? Faça para a gente recontar essa história. Eu tive uma gestão no Vossen de 17 a 20, aí eu me afastei por 4 anos, né? Esse último ano eu não estava à frente do clube, estou reassumindo agora, né? Uma nova gestão. Falando como torcedor, eu acho que foi um pouquinho aquém do que a gente imaginava. Foi montada uma equipe muito boa no papel, né? Atletas de qualidade, e infelizmente isso não se refletiu dentro do campo, né? Os resultados não vieram e a gente fez um campeonato, posso dizer assim, bem abaixo do que o torcedor esperava. Mas enfim, eu acho que isso aí faz parte do futebol, né? A gente não tem como prever, time a gente sabe que é muito de encaixe, da coisa fluir. E agora a gente vai tentar começar o trabalho do zero novamente, né? Pensando na próxima temporada. Sim. E, presidente, não disputar a Copa Paulista foi um reflexo do que foi na A4? Vocês assumindo agora, como que vocês pegaram essa gestão? Tinha caixa para isso? Faltava patrocinador? Como é que foi assumir em relação à Copa Paulista também, que as pessoas gostam de ver mais jogos, né? Tem acesso para o Brasileiro Série B, ou você disputar a Copa do Brasil. Dava para participar ou não? Eu acho que Copa Paulista ela é interessante no sentido que é um corta-caminho para as competições nacionais aí, né? Então não deixa de ser interessante, porém o custo é muito alto, né? A gente sabe que os clubes hoje da A4 ou da Bzinha têm uma dificuldade muito grande, inclusive para essa divisão que eles se encontram, né? Uma viagem aí para São Paulo hoje, se você for pensar em custo de transporte, de hotéis, alimentação, já não fica barato. Então uma Copa Paulista pior ainda, porque você vai muitas vezes jogos bem mais longe, né? Então eu acho que ainda não é o momento, eu acho que tudo tem esse momento. Agora é hora de reestruturar, recomeçar o trabalho, se organizar para depois começar a pensar em coisas assim maiores, né? E entrando já nesse gancho, presidente, como que fica esse planejamento, né? Você reassumindo aí a presidência, focada para o ano que vem, já está em montagem de equipe, quais os passos, em que etapa que está? Nós montamos a diretoria recentemente, né? Assumimos recentemente. O clube tinha alguns problemas, principalmente aí na questão da saúde financeira, não estava tão bem, né? Houveram erros e então a preocupação maior nossa de imediato é sanar esses erros, né? Esses problemas que nós tivemos. Vai ser um ano atípico, eu já deixei isso muito claro nas entrevistas que eu dei, que a gente, não que você vá, obviamente, montar um time ruim e virar saco de pancada, não é isso que eu estou dizendo. A gente, óbvio, vai estar montando um time competitivo, vai montar um time competitivo, isso o torcedor pode esperar, vontade, atletas envolvidos, atletas comprometidos, né? Isso com certeza não vai faltar. Mas vai ser um pouquinho diferente do que foi nos anos anteriores, de salários mais altos, de atletas mais de renome, atletas que vêm já com um know-how dessa divisão. Vai ser um pouco diferente dessa pegada, vai ser uma coisa um pouco mais tranquila com relação a isso, né? Salários mais da divisão realmente, mais com a realidade do clube hoje. Então vai ser um ano atípico, mas eu acredito muito, às vezes não é nem questão de qualidade, é questão de juntar, unir a qualidade e a força de vontade, às vezes o atleta querer crescer, porque às vezes aquele que já está com o nome feito, às vezes, não que não tenha compromisso, que a gente sabe que tem profissionais e tem não profissionais em todas as áreas, né? Mas às vezes não se dedica tanto quanto um que está querendo buscar o seu espaço. Então é esse atleta que a gente vai querer para o clube nessa próxima gestão. Legal. Presidente, suas considerações para o torcedor de Assis, para toda a nossa região que gosta do futebol, acompanha o futebol regional, considerações finais e não sei se dá para a gente falar promessas para 2016, mas como que vai seguir o trabalho também, enfim. Promessas a gente nunca pode fazer, né? O que a gente pode prometer é empenho, força de vontade, dedicação, amor à camisa que a gente sempre teve, né? O clube do nosso coração. A diretoria está ali planejando, está sendo um ano bem diferente, né? Hoje nós temos uma diretoria com profissionais, cada qual dentro da sua área, se empenhando no marketing, no jurídico, no financeiro. Então a gente está começando um trabalho muito bem feito. Eu tenho certeza que isso só pode terminar de uma forma bacana, boa. Então que o torcedor acredite, que ele apoie como sempre apoiou, que o torcedor do Vossen sempre apoiou, que a gente tem certeza que nós vamos ter aí um final feliz, se Deus quiser.
Pois é, então chega ao fim aqui a nossa resenha, agradeço o presidente Fábio pela entrevista, mas você acha que acabou? Acabou não, o presidente disse que já jogou bola, sabe chutar, então fiz um desafio, quem acerta o travessão em 3 chances na marca do pênalti. Bora lá, presidente? Bora. É, minha gente, não deu, né, presidente? Difícil. Mas Pelo menos o gol eu acertei, né? Vamos pensar no lado bom. Pelo menos o gol deu para acertar. É isso, a gente vai deixar para os atletas do Vossen para o ano que vem. Muita bola na rede para a torcida. Presidente, obrigado, viu, pela resenha, pela participação. A gente está aqui sempre para acompanhar. Boa sorte para o Vossen, bom trabalho para você. Muito obrigado. Obrigado a todos. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol que está rolando agora, é uma partida de futebol. Ô Wesley, o negócio é o seguinte, Wesley, atenção, Wesley Muricy, atenção. Fica como repórter mesmo, esquece esse negócio de jogar bola, que né, não é só a praia, desajeitar demais para bater na bola, né? Aí a batida, eu tô que nem o J. Martins, J. Martins, meu professor. J. Martins, meu professor, ele para entender se um jogador é bom ou não, diz que você chega na resenha, chegou na resenha, né? Um monte de gente vai jogar bola. Aí aquele jogador lá é novo, tal, ninguém conhece ele, o que você faz? Você pega a bola e joga para ele e vê o que ele faz. Se ele pegar com a mão, esquece. Se der na canela, esquece. Agora, se ele botar no peito, dominar e devolver para você bonitinho, então esse aí você escolhe pro teu time. E apertar, tá mais alguma vendo? coisa aí, viu? J. Martins que me ensinou essa. Ai, ó, tomara que o Vossen consiga. E, presidente, não é difícil, né? Quer dizer, teoricamente não é difícil, né? É montar um time modesto, um time mais barato, mas contrata um técnico bom que faça da liga. Deu liga, vai embora. Então, futebol, né, teoricamente não é tão difícil. Claro que teoricamente, né? Pois bem, e hoje, agora nós vamos falar de vôlei. Agora, hoje, né, começam as semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. Um clássico regional, sim senhor. A abertura dessa fase vai ser no ginásio do SESI, no bairro do Mangal, lá em Sorocaba. Em quadra, o jovem renasce contra o todo-poderoso SESI Vôlei Bauru. Meu Deus, hein? O Renasce fez por merecer. De acordo com o Renasce, a distribuição dos ingressos durou apenas 4 minutos. Olha isso. Sinal de que a torcida está empolgada, né? Com essa campanha do Renasce, com o fato de o Renasce chegar no mata-mata do Campeonato Estadual. A campanha do time nesse estadual tem 4 vitórias, 3 derrotas. Com isso, o Renasce ficou atrás do SESI Bauru, do Osasco, e continua, né? Do Barueri, que são 3 gigantes, que estão acostumados com as disputas, né? Nas principais competições do vôlei nacional. Essas 3 equipes que a gente acabou de citar. Por falar no SESI Vôlei Bauru, o time está reforçado para essa temporada 25-26. Não que tenha ido mal, não dá para falar que foi mal jamais na temporada passada. Por quê? Porque foi vice-campeão no Paulista, na Copa do Brasil e também vice na Superliga. E nas 3 competições acabou sendo superado pelo Osasco. O mesmo time. Então, assim, tá engasgado? É claro que tá, né? O fato é que o SESI busca um passo à frente, conquistar os títulos agora. E a campanha até aqui, nesse Paulista, é, assim, irretocável. 7 jogos, 7 vitórias. E o nosso SESI Vôlei Bauru chega para valer e vai pegar um Renasce Sorocaba motivado pela boa campanha que fez. Então é sintoma, né? É um prognóstico. Olha a jogada da Dani Lins e da Diana. Meu Deus! Renasce e SESI Vôlei Bauru jogam logo mais a partir das 7 da noite. Vale lembrar que as 2 equipes já se encontraram na fase de classificação, né? Lá no comecinho de setembro, esse jogo aí que você está vendo, ó, foi no Escafão. Naquela oportunidade aqui em Bauru, 3-0 para o SESI, parciais de 25-15, 25-16 e 25-22. Que legal. E nós vamos tratar esse jogo como um clássico regional, sem nenhuma dúvida, do vôlei feminino da nossa região. Ok? Continuando a falar de esportes, claro, vamos falar do quê? Nós estamos aqui para falar de esportes, né? Mais jogos pelas quadras da região. Vamos dar uma olhada, vamos fazer um pacotão de meio de semana? Sempre Vôlei se despede hoje da fase de classificação da Copa Piratininga, que é a segundona do estadual, né? O jogo vai ser no ginásio do SESEC, em Lençóis Paulista, às 7 da noite. Detalhe, segura só um pouquinho, TP. Detalhe que esse ginásio, onde está treinando o Sempre Vôlei, dá uma olhada, ó, nessas paredes laterais. Tá vendo, ó?
Você está vendo um monte de foto antiga, não tá? Pois bem, por isso, entre outros motivos, Lençóis Paulista também é a cidade do vôlei, dada a tradição que a cidade tem nesse esporte. É muito legal. Pois bem, o jogo é às 7h. O Sempre Vôlei chega na rodada na 5ª colocação. O objetivo é ganhar, né? Para tentar descolar uma das 4 vagas para as semifinais. Vamos lá, Dodô, dá, hein? Vamos que dá, Dodô. Fica uma cacofonia, mas vamos que dá, Dodô. Né? Não fica estranho? Dá, né? Enfim. Barbaridade! Ficou meio esquisito, mas vamos que vai dar certo, viu? Meu caro Dodô. Aí, agora melhorou para tirar a cacofonia. No estadual de basquete feminino, desafio para o Ourinhos, no ABC Paulista, contra o Santo André. A bola sobe no ginásio Parque José Daniel, às 7h. A partida é um confronto direto na classificação. O Ourinhos está na 4ª colocação e o Santo André é o 5º. Essa é a penúltima rodada da fase de classificação. E a moerada tá que tá. E joga o fino do basquete, hein? Vem cá, por favor, vamos falar de judô. É tudo sobre todos os esportes mesmo. Marília recebeu a fase interregional do Campeonato Paulista de Judô. Nos tatames, atletas de todas as idades em busca, claro, do golpe perfeito, né? E nas arquibancadas você tem, né? É um barato. Pais, mães, enfim, todo mundo empolgado, né? Com aquilo que estão fazendo os filhos nas competições. Vamos ver. A arte milenar fez história em Marília. O judô movimentou o ginásio Neuza Galete com a fase interregional do Campeonato Paulista. Cerca de 350 atletas entraram em ação. Entre eles, o jovem Isaac, de 10 anos, que treina desde os 7 e representou sua cidade, Guararapes. Na hora da luta, meu coração começa a bater rápido, né? Aí quando eu vou lutar, eu começo a entrar em vários golpes assim, para tentar imobilizar o meu oponente. E a gente viu que você fez o ippon ali. Você treina muito para aplicar esse golpe, né? Para finalizar e levar a vitória. É, eu treino muito. A competição contou com disputas que foram da garotada do Sub-9 até a categoria adulta, representando 30 municípios aqui do nosso interior. A competição foi um verdadeiro show para quem gosta de esporte. Segundo a organização, mais de 800 pessoas passaram pelo ginásio, entre familiares, amigos e torcedores. Isso representa, para os pequenos, a companhia dos pais é uma coisa assim muito importante, entendeu? E o sequencial que vem com a família, acompanhando as demais categorias aí, seja no adulto, que trazem suas esposas. Quer dizer, é um vínculo familiar muito bom o que acontece aqui no evento. Nas arquibancadas, a emoção foi tão intensa quanto nos tatames. Familiares vibraram a cada golpe e não pouparam incentivo. Postura, levanta o pescoço. Não perde tempo aí. Ei. Não dá bola, não confiando. Ô Jorge, você tá torcendo por quem? Qual cidade? É filho? É amigo? Explica pra gente, você veio acompanhar. Meu filho tá lutando, hein? A gente é lá de Tupã, da CERT, aí estamos acompanhando o evento aí. Importante é acompanhar. Acompanha sempre? Opa, estamos sempre juntos. Rafael, filho do Fabrício, conseguiu o resultado esperado. Por outro lado, para muitos atletas, o resultado ficou em segundo plano. Para o Pedro, de Fernandópolis, o verdadeiro troféu foi a experiência e a confiança levada para a vida. Pedro, a gente acompanhou sua luta, você fez a sua segunda, né? Não conseguiu a vitória agora, mas eu quero que você explique pra gente a importância de participar desse campeonato e o que significa pra você estar no tatame. Muito importante, porque o esporte, ele não melhora só o físico. O psicológico também aumenta bastante. Tipo, pra perder, é como se fosse uma vitória, porque você pode ver o que você perdeu pra melhorar no próximo campeonato. O judô pra mim é muito importante. Com o tempo, com certeza, vão vir mais vitórias pra você. Sim. Espero que sim, né? Cara, que legal isso. Sensacional. Olha isso, você viu ali mães, pais.
E eu sou um tiozão bobo que se emociona com essas coisas. Sabe por quê? Porque a gente tem a alma de esportista. A alma, o coração. Então, assim, para quem ganhou, parabéns. Você ganhou, você conseguiu o seu objetivo, venceu o teu adversário, fez um ipom, um vazário, etc. Né, dona Natália? Dona Natália que conhece tão bem, né, professor Fitt? Então, para você que venceu, parabéns. Mas eu queria falar especialmente com você que perdeu. Eu vi um menininho ali, ele caiu, e quando o adversário aplica o golpe e aquilo vira um ipom, que é o golpe, é Pedro, né, Jarbas? Jarbas está cantando aqui no meu ouvido. Aquele menino, ele leva a mão na cabeça como se ele, caramba, como se ele tivesse cometido um erro fatal. Cara, calma. Você não vai ganhar sempre, você não vai perder sempre. O que vai unir tanto vitória quanto derrota, primeiro, é a capacidade que você tem de absorver aquilo que te fez perder e o quanto você vai ter de garra, de raça, de vontade para poder ganhar daqui a um tempo. Então, lembra o que esse tio bobão do coração mole está falando. Você não perdeu, não. Você só aprendeu. Ok? Entenda assim, que você vai ser muito mais feliz. Leva a derrota dói, ela sangra, ela machuca. Ela vai lá no teu âmago, ela vai arrebentar com você. Mas quando você entender que a derrota nada mais é do que aprendizado, mas não vai ter lutador, não vai ter adversário para você. Quando você entender isso, pode ser que demore, e normalmente demora, pode levar uma vida inteira. Mas quando você entender que a derrota só te faz aprender, quem é perigoso vai virar fichinha para você. Quem é o bonzão vai ficar pititico perto de você. Sabe por quê? Porque onde quer que você vá, você vai se impor. Simples assim. Então você que perdeu, você foi derrotado, sinta-se vencedor. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai ganhar também. Vem cá, por favor. Vamos finalizar, né? Senão vai ficar falando aqui, né? Então o negócio vai longe. O Wilson Inessa Ribeiro chegou? Chegou mensagem para você. Então vamos lá, vamos mostrar. Ó o Claudeir, ó. Claudeir de Bitinga. Essa camisa é de quem? Do Banrisul e do Inter. Boa tarde, Colinha, aos corintianos, 2-1 para o Inter. Ih, Claudeir, já deu uma cornetada, hein? Aos São Paulinos, meus sentimentos, mais uma derrota. Ao Verdão, vitória, abraços. Esse é o Claudeir, lá de Bitinga, que está sempre participando com a gente. Obrigado, querida. A Mari. Mari, tudo bem? A Mari de Itaguaí. Boa tarde, Colim, kkk. A Mari já começa esculachando. Que beleza, enfim, temos motivos para estar felizes. Afinal, São Paulo também perdeu. Vai, Corinthians, estamos todos na mesma canoa? Pergunta a Mari. Mari, eu te respondo, estamos. Mari Batista de Itaguaí, obrigado, participe sempre, viu, querida? Vamos mais? André Luiz de Assis. Boa tarde, Colim. Tivemos na semana passada um atleta nosso da categoria Sub-13, que foi campeão sul-americano de futebol de salão no Chile. Olha, representando o Brasil na categoria Sub-13. Acho que é a primeira vez que uma criança de 13 anos da nossa região atua por uma seleção de base do futebol de salão. Já vai virar matéria, o Jarbas está vendo. Vitor Batista, aluno da Escola Máximos de Futsal de Assis, aí, ó. O cérebro desse noticiário esportivo já acabou de ver tudo isso, viu, André? E nós vamos atrás dessa história aí. André Luiz, obrigado, viu, querido? Inclusive pela sugestão de pauta. Juliana Nunes, lá de Cabralha Paulista. Boa tarde, Colim. Palmeiras perdeu. E, como sempre, não vai ter Mundial. A Juliana já esculacha logo de uma vez. Ô, Juliana, você não sabe brincar, não? Juliana Nunes, lá de Cabralha Paulista. Obrigado, viu, Ju, pela participação. Rosângela, de Piraju. Boa tarde, Colim. Você é ótimo. É bondade sua, viu, Rosângela? Bondade sua são seus olhos e, né, seus ouvidos, enfim. Olha lá. Tem nada disso aí, não. Obrigado, viu, Rô? Obrigado pela participação, participe sempre, a casa é sua. José Nunes de Tupã. Boa tarde, fiquei triste porque o Grêmio Prudente não foi para as finais, Pois é, a final vai ser entre 15 Piracicaba e quem mesmo, Jarbas? 15 Piracicaba, enfim. 15 Piracicaba é um dos finalistas, né? E Primavera de Indaiatuba. Ó, a dona Jaqueline manja do esporte também, não dá nada. Boa, Jack, obrigado. José Nunes, lá de Tupã, obrigado, viu, querido, pela participação. Por hoje é só? É só. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau, então tchau. Hora de dar tchau. Dito isso, ponto final. Rodrigão tá voltando, você sabe como é que o negócio funciona aqui. Aí ele vai contigo até 2h55. Tem muito BG ainda, hein? Tchau, pessoal. Amanhã a gente se vê. Até.